Já estou deixando tudo pronto para o velório e enterro do Guarani. Já até reservei a sala 3 de terceira divisão. Antes de começar a falar sobre a tragédia, vou fazer aquele pedido fiel. Comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma informação aqui no canal Versão Bugrina no YouTube. Após a derrota contra o Ituano por 1-0 lá em Itu, eu tinha colocado no meu Instagram o título da chamada do resultado, Série C. Porque, para mim, a partir dali que você perde para um adversário direto na luta contra o rebaixamento, você está demonstrando que não é capaz de ter forças para poder sair dessa situação até o final do campeonato. E aí o que acontece? A próxima rodada, o próximo jogo é contra o Botafogo. Um jogo que foi adiado por conta das queimadas ali na região de Ribeirão Preto. Totalmente diferente da situação que a gente estava lá naquela época. O Guarani estava empolgado, tinha começado bem o retorno, tinha feito até uma mobilização aí de caravanas para Ribeirão Preto, seria no final de semana, ou seja, estava sendo um ambiente perfeito. Agora mudou todo o clima de não vai escapar, vai ser rebaixado. E por mais que a gente já pensava, o Guarani já está rebaixado, a gente ainda tinha um fiozinho de esperança. Não, vamos pegar o Botafogo, que também está lutando contra o rebaixamento, e precisamos ganhar esse jogo para poder manter viva essa esperança. E começamos muito bem, com 2 minutos já saímos na frente. O que deu aparentemente errado, estava dando certo pro Guarani, né? Uma jogada lá que o João Vitor se atrapalhou, ainda deu um toquinho que sobrou pro Caio Dantas, que também ali meio que sem equilíbrio e tal, conseguiu fazer um movimento bacana, chutou fraco e foi no cantinho do goleiro. 1-0 pro Guarani. Aí, passado quase 20 minutos, o Botafogo empatou, aí já vem aquela ducha de água fria, e no final do primeiro tempo, pênalti pro Guarani, que eu nem achei que foi tão pênalti assim. Teve até um lance anterior, se não me engano, foi em cima do Matheus Bueno, que ele até levou um certo empurrão nas costas, caiu na área, não foi marcado nada. Eu acho que foi até mais pênalti do que esse no João Vitor. Caio Dantas bateu muito bem no cantinho, mesmo cantinho que ele fez o primeiro gol, 2-1. Pô, aí você tá levando os 3 pontos para Campinas e aí começa as tragédias, né? Pastana, você voltou para ser a solução dos nossos problemas. E você tá trazendo mais problemas pra gente, porque acho que você trouxe uns 9, 10 jogadores, cara, que se juntar todos não dá um. Se juntar todos não dá um. Traz atleta da segunda divisão de Portugal, traz atleta do Tombense, Floresta, Ferroviário, e aí Marcelinho, pênalti imbecil, cara. 33 minutos do segundo tempo. A gente controlando lá a partida, garantindo a vitória. O cara sai do banco de reservas e faz essa merda. Marcelinho, contratado do Ferroviário, que foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Marcelinho, em 1 ano, vai ser rebaixado 2 vezes em Campeonato Brasileiro. Da C para D e da B para C. Empate do Botafogo. E aí, no final da partida, cruzamento na área, Pegorari saiu para caçar borboleta, não achou nada. Bola literalmente bate no jogador do Botafogo e entra no gol vazio. Esse momento, assim, a gente gosta muito do Pegorari e ele falhou. Realmente, ele falhou. Mas será que tem muita gente lá, muito jogador que ficou feliz com a falha do Pegorari? Porque o Pegorari, ele é o cara que vai falar, né, nos microfones, fala que os caras não acertam um cruzamento, e aí esses caras que não acertam um cruzamento ou erram as jogadas e cometem pênaltis, será que eles estão felizes aí com a falha do Pegorari? Nesse momento, o Pegorari devia estar com o mental lá para baixo, zoado. Ele deve ter pensado, porra, o time todo aqui lutando para sair com a vitória, chega esse Marcelinho do banco de reservas e comete esse pênalti. E o Guarani é assim, cara. Começa a fazer as mudanças, o time já vai perdendo o seu poder, que já não é alto, né? A gente não tem banco de reserva. O time titular, ele tinha que ser o time reserva do Guarani, porque o time titular já não é essas coisas. Aí você vai olhar pro banco de reserva, você vai olhar quem? Marcelinho, Lohan, Maranhão, sabe? Mano, Pierre, meu Deus do céu. Aí machuca o titular, não tem ninguém para substituir. Bruno Mendes,
que ia voltar, se lesionou novamente. A torcida até questiona, será que realmente é uma lesão ou uma estratégia do empresário e não colocá-lo ele em campo porque já está num time rebaixado? Enfim, Marconato, qual foi a última vez que você apareceu para poder falar com a torcida do Guarani? E o nosso CEO, que saiu do clube, foi desligado das suas atividades esportivas do Guarani, mas que recentemente foi anunciado como um dos conselheiros representantes da Libra. Essa diretoria aí que só quer tirar foto com a presidente Leila Pereira. Preparem um gramado top para a próxima partida de São Paulo e Vasco no Brinco de Ouro. Não precisam nem jogar na segunda-feira contra o CRB. Vai jogar em outro estádio, vai jogar em Piracicaba. Deixa aquele gramado top para quem sabe jogar bola de verdade. É isso que a gente serve hoje em dia. Se ainda não estamos rebaixados matematicamente, moralmente já está rebaixado desde o começo do campeonato. E olha só, a nossa alegria, ela terminou naquele jogo do ano passado contra o Novo Horizontino que ganhamos de 2-1 no Brinco de Ouro, no retorno da Série B. Depois, 8 jogos a gente não ganhou nenhum. Daquele jogo pra cá, foram disputadas 50 partidas. O Guarani perdeu 27 jogos, empatou 15 e de 50 jogos ganhou apenas 8 jogos. Ganhou 2 no Paulistão e o Guarani só não foi rebaixado no Paulistão porque tinha Ituano e Santo André, que eram piores ainda. E porque o Red Bull entrou com um time reserva, time de moleque. Não foi Marconato que salvou o Guarani do rebaixamento. Foi o Red Bull que salvou o Guarani do rebaixamento. Entrou com a molecada em campo. Foi isso que ajudou o Guarani. 2 vitórias de 12 jogos. E na Série B, de 30 jogos, ganhou 6. Quantos jogos que a gente precisa ganhar nos últimos 8? 6. Você acha que um time que durante todo o campeonato ganhou 6 jogos precisa e vai ganhar 6 jogos restantes? De 8 jogos, se o Guarani ganhar 6 jogos, vai chegar a 43 pontos. Pode ser que não seja nem suficiente para poder escapar do rebaixamento. Então teria que, para chegar nos famosos 45 pontos, deveria ganhar 6 e empatar 2. Ou seja, nos próximos 8 jogos não pode perder nenhum. Se a gente tinha esperança que o Guarani ia sair dessa situação, nessa sequência que era favorável pra gente, porque a gente só tava pegando o adversário na luta direta contra o rebaixamento, Ituano, Botafogo, agora a gente vai pegar o CRB e a Ponte Preta que também tá namorando ali a Série C. Se a gente não ganhar do Ituano e do Botafogo, você acha que a gente vai ganhar de CRB e da Ponte Preta ainda? Derby na casa dos caras? Você acha? Você acha? Então assim, matematicamente o Guarani não tá rebaixado, mas ele pode ser devidamente rebaixado um jogo após o derby. Pode ser que não seja rebaixado se perder dos caras lá, no chiqueiro. Mas na rodada seguinte, se não ganhar, aí sim, matematicamente rebaixado. Aí pode esquecer o ano. Aí o ano acabou. E aí, Série C o ano que vem, como é que vai ser? Série A1 de Paulista e Série C. Como que vai ser a montagem do time? A gente vai ficar com esses perebas aí? Até o Pablo Tomás, cara, é melhor que muito desses aí que o Pastana trouxe esse ano. Pastana, essa fórmula de querer trazer artilheiro de Série D, artilheiro de Série C, não se repete, cara. Não se repete. É muita incompetência atrás de incompetência. Diretoria é omissa e incompetente. Vocês estão enterrando o Guarani. Vocês estão acabando com o Guarani. Mas vocês não vão derrubar a torcida. Enquanto tiver um torcedor que acredite no Guarani e não na sua diretoria, esse time nunca vai acabar. Vocês estão no caminho certo para poder eliminar, destruir o Guarani. Mas enquanto tiver um de nós, torcedores vivos, isso daqui nunca vai deixar de existir. Fora Marconato, fora Ricardo Moisés, fora Pastana, cambada de incompetente. Cadê vocês para dar explicação para a torcida?